se a gente já está online. Eu gosto de acompanhar pelo celular. Henrique cuida dos comentários, né? Uhum. Já estamos online. Vou fechar aqui meu Instagram para não ficar gritando. Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Ó, já temos 14 pessoas online. Boa noite a todos, tá? Obrigada pela presença nessa live. Mais uma live que eu espero que seja maravilhosa e esclarecedora, né? Rosângela, Denise, Giovana, Kelly, boa noite. Pessoal chegando, dando um alô, obrigado. Valdirene Ambil pela presença. Falei certinho dessa vez, né? Henrique, Gaúcho da Fronteira. Eu não posso fazer sobrenome ainda. E obrigada pela presença de vocês dois, tá? Nessa live. Oi, Glorinha de Itabuna, na Bahia, queridona, grande poeta, nossa Cecília Meirelles de Itabuna. Então, vamos lá, José Henrique, vamos lá, Valdirene. Vamos lá, então. Dá uma boa noite a todos e a todas. Então, sejam todos bem-vindos, né, à página História para Curiosos, da Isabela Valadares, né, nossa escritora jornalista, que teve a feliz ideia de, na pandemia, criar essa página e distribuir conhecimento cultural para o Brasil todo, para o mundo, né? Que maravilha. E hoje nós estamos novamente aqui com a querida Valdirene do Carmo Ambiel, a historiadora, arqueóloga, que já fez uma live conosco aqui e trouxe informações muito importantes sobre a pesquisa que ela realizou nos remanescentes humanos dos imperadores do Brasil, lá na cripta em São Paulo, né? Foi muito bacana aquela live, nós tivemos uma grande participação, foi muito bacana. E hoje ela veio aqui falar sobre a questão da Revolução Francesa, especificamente sobre uma personagem que marcou muito a Revolução, que foi a Maria Antonieta, né? E nós temos que nos cuidar porque nós estamos perto da nossa rainha louca, né? Então, hoje, a gente tem que ficar bem treinado aí. Toma cuidado, hein? Vamos nos comportar, vamos manter né, naquela condição tranquila para não ter problema. Então, a gente agradece a participação de todos que estão aqui, aqueles que foram lá e marcaram pessoas para que possam concorrer ao sorteio da caneca, né? Também quem quiser ainda marcar seus amigos para aumentar a possibilidade de ganhar esse prêmio, a gente está à disposição aí. Vai lá e isso, tá aí a caneca aí, ó. Então é só lá marcar amigos para que possam assistir essa live e estar concorrendo a essa belíssima canela aí. Caneca, não canela. A Regina, presidente da Academia de Letras de Guaba. Beijão. Valeu. Então, a gente deixa agora, então, a nossa Valdirene iniciar, então, a live, né? Que é a nossa convidada. Aí a gente começa. Vamos lá. Tem a Isabela agora. A maior vítima das fake news de toda a história. Imagine um povo com fome. Não, com mais fome. Você ainda não pensou direito. É muita fome mesmo. Pois bem, esse povo estava vivendo uma calamidade histórica. Enquanto seu país queria apenas conquistar o mundo, só isso, esse povo estava pagando por um pãozinho o valor do salário mínimo. E esse pãozinho era a base alimentar do país. Ou seja, até hoje, a França não é muito chegada a arroz e feijão, que é a base aqui do nosso país. Mas, como fazer para alimentar uma família inteira com um valor dele? Então, o povo pensou, galera, vamos lá pedir a rainha. A rainha não atende, é lógico, mas a esquerda revolucionária, que já vinha espalhando fake news há anos, plantando a sementinha da discórdia na população, que já estava revoltada fazia tempo, recebe bilhetinhos dizendo que se não tinham pães, que comessem brioches açucarados. Aí o pau comeu. Bom, essa é uma introdução, né, de um texto, de uma crônica, né, sobre a Maria Antonieta, né, que não foi vítima apenas dessa história dos brioches, que nós acreditamos hoje que ela não tenha dito essa frase, mas a história disseminou essa história, como tantas outras, né, sobre essa personagem. Vamos lá, Valdirene, a palavra é sua.
Boa noite, obrigada por mais um convite. Bem, vamos começar, né? A questão dos brioches. Primeiro, não, né? Provavelmente, primeiro, pela própria índole dela, era uma rainha, embora ela não tivesse tido aquele preparo todo para ser uma rainha, da mesma forma que o rei também não, o Luís é 16, mas, enfim, óbvio, né? Ela tinha um pouco de noção e não iria falar uma coisa como essa. Inclusive, né, nós sabemos hoje que, sim, essa pérola, né, dessa questão dos brioches foi falada por uma nobre, uma princesa, né, que foi até reproduzido numa das obras de Rousseau, só que anos antes até do nascimento de Maria Antonieta. Então, isso daí você já não tem essa verdade. Infelizmente, a rainha ela foi sim, vítima, né, daquilo que nós chamamos hoje de fake news. Aí você pode me perguntar, mas, poxa, por que isso? Olha, havia uma hostilidade já secular entre Áustria e França. E ela era o quê? Austríaca. Esse casamento foi uma tentativa, né, como era normal na época, foi uma tentativa de apaziguar as coisas entre os dois países. Só que, como eu falei, tanto ela como o próprio rei não eram preparados. Além de tudo isso, pessimamente assessorados. Por quê? Embora a França fosse um país absolutista, eles tinham ministros, eles tinham os conselheiros, só que foi uma decisão errada atrás da outra. Claro que sempre, da mesma forma que hoje, você tem aquela questão de procurar culpados. Então, com toda essa questão, né, essa falta de amizade entre França e Áustria, é lógico que era muito mais fácil culpar a rainha do que culpar o rei, do que culpar o ministro de Estado. Então, eu acho que ela também foi, de certa forma, teve os erros dela, teve o excesso de gastos dela, também teve, mas foi uma pessoa que teve também, acima de tudo, e tem até hoje, infelizmente, né? Porque às vezes você vê, por tempo atrás, uma inauguração de uma estátua totalmente horrorosa em Paris, né? Uma forma muito vulgar, até principalmente para um povo como o povo francês, com toda a educação, toda a classe que a França tem, que a França ensinou para o mundo até, de repente, fazer uma gafe como essa. Mas, infelizmente, ela entrou para a história como aquela rainha amante de luxúrias, vulgar, extremamente vulgar, uma pessoa que gostava de orgias, de uma coisa e de outra, mesmo até a própria questão do julgamento dela, chegaram a acusá-la, né, de ter relações sexuais com o filho, e usaram, inclusive, o filho, na época, uma criança, para fazer a cabeça desse filho, através de torturas, né, para que ele desse esse depoimento contra a mãe. Então, é uma coisa que, vamos lá, a própria questão, né, você não tem como falar, óbvio, de Maria Antonieta sem falar de Revolução Francesa, né, que foi um fato marcante para a história da humanidade, como um todo. Trouxe muitas coisas importantes para nós até hoje. Mas, infelizmente, ela se tornou, não sei, até mesmo, né, muitas pessoas gostam de romantizar, não é o meu caso, mas algumas pessoas usam termos, o sonho de liberdade, igualdade e fraternidade, só que o que nós vimos foi um resultado, foi uma tragédia, foi um genocídio. Bom, Maria Antonieta era da casa de Habsburgo, né, da Áustria, né, se juntou com o Delfim Luís 16, que era da casa de Bourbon, certo? Exatamente.
para um casamento dinástico, né, para que os reinos, né, se tornassem aliados, né? A casa da Áustria ainda era uma casa forte, né? A França estava sucumbindo mais do que a Áustria, né? Naquele momento ali. E as ideias iluministas começavam a pipocar, né? De mudar para a República, né? De acabar com o absolutismo. E o absolutismo era muito forte na França, né? Vindo de uma família com tradições absolutistas, né, onde durante 10 anos, num período de mais ou menos 10 anos, começaram as ideias para que a Revolução realmente acontecesse, né? E Maria Antonieta e o Luís XVI eram muito jovens, né? Eram adolescentes praticamente, né, quando se casaram. E uma das coisas, né, da ruptura dela com a casa dela foi logo assim que eles cruzaram a fronteira, né, que a casa francesa obrigou a abandonar todos os hábitos e toda a cultura austríaca, né, inclusive o cão dela, que era austríaco, teve que ficar, né, tem essa história. E a gente vê, assim, 2 adolescentes perdidos, né, e demoraram muito também para que acontecesse mesmo as relações sexuais entre os dois, né? Porque o casamento foi realmente concebido, o que agravou a situação, né? De charges, de histórias, de golpes, quando, na verdade, o Luís XVI, né, ele tinha, né, um problema de fimose muito grave, né? E por isso, né, não conseguia realmente ter relações com ela. Acho que eles levaram 7 anos, se eu não me engano, para começarem, né, para realmente fazer o casamento deles acontecer, certo, Valdirene? Sim. Bom, primeiro, o iluminismo foi um conjunto de ideias, pessoas diferentes, né, tudo que trouxeram uma nova maneira de pensar essa Europa e influenciou, lógico, muitos países, inclusive, lógico, o principal deles e a principal conquista desse povo foi o próprio povo norte-americano com a independência dos Estados Unidos da América, que por sinal foi apoiada não apenas financeiramente como pessoal pelo rei Luís XVI da França, não porque ele tivesse interesse na independência dos Estados Unidos, mas infelizmente a rivalidade secular também entre França e Inglaterra. Porque o que o rei acabou fazendo ali? Não apenas ele apoiou ideias e ideais que mais tarde ajudaram a derrubá-lo, a ascensão total de uma classe que foi a burguesia, que é a classe revolucionária quem fez realmente a revolução, né? E, ao mesmo tempo, tudo isso culminou com vários gastos que a França vinha tendo, seja de Luís XIV, seja de Luís XV, que principalmente com a Guerra dos 7 Anos ele afundou a França, ele teve uma perda colonial, né, naquele poder colonial muito importante, numa guerra travada contra os ingleses, e o país já estava sofrendo, que nem eu falo, você gasta, uma hora a conta chega. Claro, toda a crise financeira, econômica que a França havia mergulhado, é impossível você falar, não, foi um casal, foram 2 pessoas que fizeram com que esse país mergulhasse, né, na miséria, como a França mergulhou. Eles tiveram a sua parcela de culpa? Sim, tiveram. Só que os antecessores deles também tiveram. E é o que eu falei, todos aqueles que acompanhavam, que aconselhavam esse rei. Tá? E que seguiam, né? Tanto que a Josefina também era outra consumista, né? Gastava mais ainda do que a própria Maria Antonieta, né? Veio depois, que era a esposa do Napoleão, né? Oi, na verdade, ali foi o ponto final, né? Foi para achar, por exemplo, botar o bode na sala mesmo, que as consequências já vinham anteriores a todo o processo. Sim. Onde chegou aí com a morte dos dois, do Luís XVI e da Maria Antonieta.
né? Até essa questão dos Estados Unidos de colocaram tropas, claro que a gente sabia que a intenção era lutar contra os ingleses, que sempre tem essa rivalidade francesa-inglesa, né? E também o Luís XV e a Maria Antonieta tentaram fazer uma reforma administrativa ainda lá na França, e até, vamos dizer assim, um pouco parecido assim, com alguns países, vamos dizer assim, que aconteceu que eles queriam colocar uma tributação em cima das grandes fortunas e cobrar imposto da igreja. E isso aí não foi aceito nem pela igreja, nem pelos nobres. Com certeza. A gente vê no Brasil hoje também, querendo tributar a igreja e cobrar das grandes fortunas, também não acontece, né? Então, exatamente. a história se repete. Então, eu acho que houve uma tentativa também por parte deles de fazer isso, mas como a igreja e a própria nobreza não queriam deixar essas reformas acontecerem, a burguesia já vinha no processo de tomada de poder e aconteceu isso, e acho que o ponto culminante foi a tomada da Bastilha, né, Rodirene? Exatamente, só que foi tomada como um símbolo. Por quê? O que aconteceu para que houvesse essa tomada da Bastilha? O que era a Bastilha? Era uma prisão, sim. Era uma prisão que, por incrível que pareça, não haviam muitos prisioneiros ali. Só que isso começou com uma fake news. O que os revolucionários implantaram no povo? Um medo de que houvesse algum tipo de uma outra represália, alguma represália por conta desses nobres ou do próprio clero, por que não, né, que estavam juntos, contra esse povo que estava se rebelando. A Bastilha, além de ser uma prisão, e mais até que isso, né, em 1789, ela era um importante arsenal. Tanto que antes deles atacarem a Bastilha, eles atacaram um antigo hospital que era também um arsenal. Só que o que aconteceu? Esse hospital ele tinha muitas armas, só que ele não tinha pólvora, que era a munição para a época, né, a maior parte das armas da época. Daí esse povo atacou a Bastilha. Claro, quase 100 pessoas foram mortas, tá? Mas essa tomada, exatamente com esse número de mortos, foram mais de 90 mortos, né, do lado dos revolucionários, que eles foram recebidos, lógico, pelos guardas do local, com fogo, com tudo, mesmo assim era uma turba, né? Mais uma vez a população foi usada como massa de manobra. Infelizmente, essa história se repete, eu acho que desde a pré-história humana, né? E eles conseguiram tomar esse espaço e se armar. E isso foi fundamental. Só que, é lógico, a queda da Bastilha, hoje, o 14 de julho, é a data nacional da França, é o momento que nós nos lembramos, principalmente, claro, de tudo de bom que a Revolução nos trouxe. E foi o quê? Foi o próprio, os direitos do homem, né? Com a primeira vez que, por incrível que pareça, com tudo que aconteceu, eles trouxeram isso. Todo aquele ideal, né, como eu já falei, mesmo que de uma forma romântica, mas é um ideal bonito, de igualdade, liberdade e fraternidade, mesmo que isso não tenha sido aplicado naquela França, tá? E até hoje, em muitas partes do mundo, entende? Então, você tem esses símbolos todos, e aí eles conseguem, de certa forma, naquele momento, unir esse terceiro Estado, né? Porque você tem a França, era uma união de 3 estados. Primeiro, o clero, a igreja. O segundo, a nobreza. E o terceiro, a burguesia. E junto com essa burguesia, você tinha também, né, os camponeses simples, aqueles camponeses normais, pobres. Claro que eles não tinham tanto poder de voto, tanto poder de luta, mas eles tinham o quê? Eles eram em um número enorme. Daí essa questão. Os jacobinos, que eram essas pessoas que eram realmente, de fato, os revolucionários, aqueles que, desde o início, queriam
a revolução, que o que é uma revolução? É uma mudança radical. Então, eles defendiam, sim, talvez uma república, ao exemplo dos Estados Unidos, que tinha na época, e você tinha os girondinos. Os girondinos, quem eles eram? A burguesia, era aqueles agricultores mais abastados, porque temos que lembrar o seguinte, a França não havia passado pela Revolução Industrial, como a Inglaterra tinha passado. Na verdade, eles viam, né, uma sociedade estamental, né? Ninguém mudava de classe. Você nascia servo, você seguia servo, você nascia nobre, você seguia nobre, ninguém mudava, não havia uma mudança, ninguém podia subir de classe, passar de pobre para rico, tinha isso, né? Então, assim, exatamente. a divisão, né, era a nobreza era parasitária, né? Não rendia nada para o povo, né? Só gastava, né? Isso acabou criando, né, esse movimento de revolução, né, de revolta, para que houvesse uma mudança, que fosse ditada uma constituinte, né, e os ideais de igualdade e liberdade, né, e fraternidade, que no final das contas não aconteceram, certo? Porque aí você tem o seguinte, entre essa burguesia, você tem, claro, as pessoas, o que está estruturado no pensamento burguês, é a ascensão social. Por quê? Afinal de contas, esse burguês é ele que sustenta, seja a nobreza, seja o clero. Só que aí quando você vê um rombo econômico enorme que estava na França daquela época, esse terceiro estado, ele fala assim, não, peraí, eu não vou pagar essa conta sozinho, não posso pagar. Certo? Só que o problema, quando você cria essa assembleia, você tem a sensação de que cada um tem o seu direito, de que cada um é ouvido. Tá, realmente era. Só que, é como eu falei, 3 estados. Primeiro, clero, igreja católica. Segundo, a nobreza. E terceiro, a burguesia. Só que aí você une nobreza e clero, a burguesia fica com um pouquíssima vantagem e sem um poder lógico de opinião, né? E é como eu falei, tudo aquilo, entendeu? A bomba estourou, fora que além de todas essas dívidas, de todo esse déficit dessa França do final do século XVIII, você tem aliado a isso, você tem uma safra, né? 2 safras, se eu não me engano, que foi péssimo, que foram péssimas para eles. Então, chegou um ponto que é difícil. Até hoje, realmente, um pai de família que chega em casa e ele não tem um pedaço de pão para dar para um filho, é difícil. E você acaba... A França teve uma explosão demográfica nesse período também, né? A população aumentou bastante. Houve essa questão das safras também, que deram problemas, né? E também a França vivia, vamos dizer assim, 80% vivia um sistema ainda feudalista, né? Era muito feudalista, era muito agrícola, né? E aí o que acontece? Há um choque do feudalismo com o iluminismo. Então vem as ideias ali de Voltaire, de Diderot, Montesquieu, que vão trazendo ideias novas e vão conscientizando o povo que eles não podem ficar naquela miséria, que eles têm que reivindicar, que eles têm que procurar uma nova condição de vida. E isso fortalece também a revolução naquele Exatamente, momento, né? Então tudo foi... É você pegar esse pensamento iluminista, principalmente o que de mais importante o iluminismo nos trouxe? Exatamente essa questão de do homem pensar como ser humano, como pessoa. Entendeu? É você chegar, não, é você não dar poderes supremos a um só. Aí que é o choque com o absolutismo. Porque a partir do momento que você tem uma monarquia absolutista, o rei, ele está acima de tudo.
Ele está acima do bem e do mal. Ele é um Deus, tá? E é ele que dita essas regras, é ele que dita essas leis, é ele que faz tudo, tá? Embora que nem eu falei, tudo bem, ele tinha os ministros dele, os conselheiros deles, certo, ok? Mas a autoridade dele era suprema. Você não tinha o que nós temos hoje, o que passou a ter na Europa, inclusive até no Brasil no século XIX, algumas décadas mais tarde, a monarquia constitucional. Tanto que isso tenta, os revolucionários tentam instaurar, principalmente os gerondinos, eles tentam instaurar essa monarquia constitucional, só que não funciona. E não funciona por quê? Porque tanto um lado como o outro, tanto o lado do povo, como o próprio lado da nobreza, ele não consegue se enxergar e conviver com essa nova realidade, que é uma realidade de pensamento, é uma realidade até mesmo de aceitação, é uma ideia, tá? Ou seja, não, eu sou um homem, né? Eu, como homem, como ser humano, eu vou cometer um erro e eu vou ser penalizado por isso. Eu não sou um Deus. A gente pode dar uma comparada com a libertação da América Espanhola. Vamos lá em Simão Bolívar, né, que era adorado por uns, né, venerado, né, e tido como libertador, mas também como tirano, porque quando o povo realmente encontrou a liberdade que eles ocupavam, né, eles não sabiam lidar com aquela liberdade, né, eles não sabiam viver num lugar sem aquelas regras extremas, né, que existiam antes. Tanto que alguns soldados começaram a roubar, né? E isso acabou causando várias revoltas, né, no país e essas quebras de alianças na América Espanhola. Então, assim, Bolívar foi realmente um grande conquistador. Então, assim, e um grande libertador também, né, da maioria dos países latinos, mas também tinha seu lado visto como um tirano. E na Revolução Francesa, foi preciso, né, no caso deles, né, criarem essa personagem, tanto da rainha quanto do rei, né, colocando ele como um idiota, ela como uma mulher vulgar, né, uma mulher que até infrutífera no caso, né, porque, né, ela teve uma sucessão de abortos, né, e o filho dela também tinha, faleceu, não tinha uma doença, né, mas era uma espécie de agravamento de uma tuberculose, né, agora eu não lembro o nome da doença, de bullying, né? Uhum. E o outro filho, né, acabou sendo entregue, né, para um sapateiro, no caso, vamos botar aí uma pessoa de uma classe muito inferior a dele, né, porque tinham várias pessoas que ainda defendiam a monarquia naquele momento, né, que queriam a volta do rei, né, mesmo que fosse de forma parlamentar, mas que queriam ter um rei, né, precisavam ter um rei, e, no entanto, né, eles acabaram tanto com a família, né, com o rei e a rainha, quanto com o herdeiro, que acabou, né, sofrendo maus tratos, já devia ter esse trauma, né, psicológico que fizeram de tortura, para que ele, né, depois contra a mãe, né, e depois ainda, né, ficou vivendo num porão, né, abandonado até morrer, né, acho que com 10 anos de idade, ou 11 anos de idade, não tem precisão, mas criança ainda, né. Isso tudo para que a monarquia não voltasse, mas acabou depois voltando pelas mãos de Napoleão, de forma ainda pior, que era com o Luís XVI, que era até um rei brando, né, ele até tentou fazer algumas reformas. Só que a monarquia francesa, aquela monarquia dos Bourbons, ela só volta a governar a França após, né, a prisão de Bonaparte, porque existe aquela questão de Napoleão que ele não era reconhecido como realmente um nobre, um imperador. Por quê? Ele se autocoroou.
né? Então você teve toda essa questão. E até chegar Bonaparte, por quê? O que houve para que a França chegasse até Napoleão Bonaparte? Tá? Simples. A França, ela caiu, ela mergulhou com a Revolução, com a luta interna entre os revolucionários, que foi isso que aconteceu depois entre os girondinos e os jacobinos. Então, houve toda essa questão do terror, lógico, de Robespierre, né, que infelizmente se tornou um Drácula, né, o que é lamentável. Eu acho lamentável porque quando você vê o Robespierre antes do poder era uma pessoa, só que depois do poder ele se transforma em outra. Tanto que ele chega e ele caça, inclusive muitos colegas jacobinos também, e executa. Só que quando chega a esse ponto, a França já está no abismo completo. Aí, o que os girondinos fazem? O famoso golpe, né, do 18 Brunário, que é o quê? Colocar, apoiar, né, um Napoleão Bonaparte. Sim, para aquela França, naquele momento, naquele estado de total balbúrdia que o país vivia, seria muito difícil a pessoa ir lá, acariciar um a um e falar, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. De certa forma, para a França, naquele momento, uma pessoa como Napoleão Bonaparte foi importante, e muito importante. Por quê? Ele trouxe toda uma estrutura para esse Estado, que era um Estado à deriva. E ele formou isso. Infelizmente, depois, ele teve aquela sede, a mesma sede, né, dos reis, de toda a questão colonialista daqueles monarcas que o antecederam, né, dos nobres que o antecederam, que foi essa sede de invasões de poder, de espaço. Lamentavelmente, ele fez o que ele fez, principalmente na Espanha. Né? Eu só cito a Espanha porque, quando você olha as obras do Goya, você entende realmente o monstro que foi Bonaparte. Embora tenha sido, por um outro lado, um gênio militar, eu particularmente gosto de história militar, acho Napoleão um gênio, como poucos, da história humana. Mas, infelizmente, enfim, né, a gente não pode falar muito. Mas, oi. Deixa eu dar uma aula ao pessoal aqui que está chegando, está dando aula aqui. Nós temos algumas perguntas também. E até a questão que eu ia fazer um complemento, não sei, o que eu li em algum lugar, e essa questão da França, ela acabou tocando terror nas monarquias existentes na Europa, né? Sim. Inclusive, a Dona Maria I acabou ficando louca, parece que pelo estresse que ela sofreu em virtude de que aconteceu na França, com receio de que pudesse estourar na Europa toda, inclusive em Portugal, né? E aí ela meio que entrou em depressão, sei lá, e meio que enlouqueceu e ficou Maria louca, e Dom João VI acabou com uma sequência de perdas familiares, né? A estrutura emocional dela. No caso dela, muito essa questão de Napoleão Bonaparte, né? Ela perdeu o filho, ela tinha toda uma convicção de que ela iria quebrar a maldição dos Bragança, que ela construir várias igrejas. Então, foi mais uma questão pessoal, familiar, né? Agora, dizem, né, que a questão da Leopoldina, do pai dela deixar que ela, né, meio que escolhesse, ficasse a critério dela, casar-se com Dom Pedro ou não, que vem um pouco disso, né, do trauma familiar de ter perdido a Maria Antonieta decapitada, né, anteriormente, né, por conta de um casamento forçado, né, um contrato forçado. Então, meio que deixaram, dizem essa história, né, deixaram ela, ela não foi obrigada a casar com o Pedro I. É verídico? Bem, a dona Leopoldina, ela era sobrinha em segundo grau da rainha Maria Antonieta, né?
E lógico que existe todo esse laço familiar, essa questão virou realmente um trauma. Aquilo que aconteceu na França virou um trauma para essas monarquias europeias, tanto que aí eu falo, e refletiu muito nessas monarquias europeias, dentro e fora da Europa, já visto que nós tivemos aqui no Brasil, né? Que foi uma monarquia constitucional. O absolutismo, ele existiu em muitos países, depois, por muitos anos, inclusive na própria Áustria, sim, existiu. Mas outros países optaram, já, inclusive, por ter uma monarquia, por formar uma monarquia, só que constitucional, como foi o caso do Brasil. O Brasil, Estado independente, inclusive é um termo que vem já, que é criado, né, nessa época de Revolução Francesa, ele já surge como uma monarquia constitucional. Aí você pode falar, poxa, mas tá, tudo bem, só que quem escreveu a Constituição do Brasil foi Dom Pedro, foi. Só que antes disso ele havia convocado a Constituinte e tudo, mas de qualquer forma ele estabeleceu, né, essa Constituição para o país. Simples assim. Eu sei falar que já... Oi? Uma coisa interessante... Vamos escolher lá. Não, eu ia complementar o que o Valdirene falou, que dizer que em 1820 nós tivemos a Revolução do Porto lá, que já continua a Constituição em Portugal, né? Até exigiu a volta do Dom João VI, então, e criou esse clima de começar a limitar os poderes dos absolutistas, porque essa Revolução Francesa espalhou tudo isso para a Europa toda, né? Olha, não dá para ser assim, né? Exatamente, e a própria Dona Leopoldina, ela teve esse pensamento do seguinte, exatamente em virtude do que estava acontecendo lá em Portugal, com esse retorno da família real, né, para Portugal do rei Dom João VI, que ele havia perdido praticamente todos os poderes, era quase um prisioneiro dessas cortes. Ela via, acima de tudo, o quê? E talvez a salvação dessa monarquia portuguesa não estava exatamente em Portugal, por conta do que esse parlamento português estava fazendo, porque estava tomando exatamente rumos muito semelhantes aos da França. Então, ela via como salvação da coroa portuguesa, da monarquia portuguesa, o Brasil. Por quê? Porque estava longe disso. Então, foi mais um dos motivos pelos quais, sim, ela teve toda a participação no processo de independência do Brasil. Porque ela entendia dessa forma. Além do que? Além de toda aquela questão do povo brasileiro, de tudo, havia também esse temor, tá, de preservar essa monarquia, mesmo que não fosse mais absolutista, como era a monarquia do pai dela. Só confirmando, o Brasil foi a única colônia que se tornou independente e se tornou uma monarquia. Não, o México também. Não, o México também foi uma monarquia, inclusive de Habsburgo. Inclusive, até mesmo o noivo da filha de Dom Pedro, né? Da Maria Flor. Isso, da princesa Maria Amélia. Eu chamo ela de Maria Flor. A princesa Flor, né? É isso mesmo. Então, assim, e foi uma monarquia que deu certo, né? Durante muitos anos deu certo no Brasil, né? Porque não era uma monarquia absolutista, né? Justamente por isso. Agora, existe agora um movimento de restauração da imagem de Maria Antonieta na França, correto? Oi? Eu não entendi. Existe agora um movimento de restauração da imagem da Maria Antonieta e do Luís XVI na França. Você tem algo sobre isso? Sim, você tem vários estudos, eu tenho até colegas historiadores aqui no Brasil que trabalham exatamente com esse assunto de Revolução Francesa e principalmente de Maria Antonieta. Você tem hoje até mesmo informações incríveis
que a gente não, até então não tinha conhecimento, através de cartas, de uma série de documentos que estão sendo estudados não apenas por franceses, mas por outros colegas de outros países, inclusive de ingleses também, tá? Até mesmo uma coisa que eu achei super emocionante uns meses atrás, que eu li, que eu acabei vendo um livro assim, falei, não, eu vou ter que pegar para ler, que traz informações com base em fontes primárias, que a gente chama de história, os documentos históricos de época, que prova, por exemplo, aqui, a Maria Antonieta, assim como todas as rainhas da época, ela tinha ações filantrópicas. Ela tinha uma associação, por exemplo, voltada para mães solteiras. E há, inclusive, quem diga, né, e através de fontes também desses documentos, de que ela chegou a adotar 2 crianças que eram de funcionários do palácio, né, que os pais faleceram. Até isso. Aí entra aquela coisa, né, quando você quer falar mal de uma pessoa, isso é a coisa mais fácil do mundo, e isso tem uma difusão, assim, incrível. Agora, quando você vai... Para você construir uma carreira, você pode levar 10 anos, mas uma pessoa pode acabar com a sua carreira em uma semana. Não é? Eu acho que em 1 minuto. Em 1 minuto a pessoa acaba. Entendeu? Então, aí você vê aquela questão de fake news, tá? Você vê todo aquele problema, tá? Que existia com relação a autores, inclusive, que falam que essa questão conjugal dela com Luís XVI também estava assim, na educação que ele teve, que foi aquela educação avessa aos austríacos, e de repente ele tem uma esposa na cama dele austríaca. Então tem tudo isso para ser pensado, né? Pessoal, faltam 12 minutinhos, vamos ver as perguntas do pessoal, dar um alô aqui, ó. Pessoal, obrigado pela presença de todos. André Luiz Leite, que é historiador do Sul. Lígia Souza, Cátia Osso, Leiva Daniel, que é da pousada Vila Jambo, lá de Petrópolis, que sempre me acolhe quando eu estou indo para lá pesquisar. E aquela pousada que eu lhe convidei para o Jurente para ir é da Leiva, minha amiga querida. Meu, passa aí, todos os dados. Todo mundo, quando liberar aquele monte de fuzil lá para a gente vai para lá para casa dela. Vamos lá. Aline Bernini, Delane Ster, vice-presidente da Academia Mineira de Belas Artes, Júnior da Arqueologia, Lígia querida, que me atende aí quando eu preciso de alguma coisa, Camila, Mazé Oliveira, escritora também, Júnior Dalberto, grande escritor potiguar, Alexandre Matos, vulgo Mozão, beijo, Sol Figueiredo, presidente da Academia de Letras de Campos dos Goitacazes. Falei dos Goitacazes hoje lá no meu Instagram. Nara Pamplona, beijão, querida. Muita gente bacana que acompanha a página. Tem umas perguntinhas aqui. Quem quiser deixar pergunta, a hora é essa, tá? Tem aqui uma perguntinha no início. Se o Luís XVI era viciado em fechaduras. Isso foi o que... Era um hobby dele, né? A verdade, bom, acho que todo mundo tem um hobby, né? E o hobby dele era exatamente o estudo, né, de fechaduras, desde a antiguidade, enfim, então ele tinha realmente esse hobby. Essa paixão por essa ingenuidade. Uma coisa que me esclarece uma coisa. Vai, José, vai. Tem uma pergunta aqui, que foi feita pela Dilza, né? A Dilza Salles. É verdade que foi o cunhado Luís XVI que realizou a cirurgia de fimose em uma ação nada cirúrgica? Diz que eu li que o irmão dela foi chamado para resolver a situação do... Não, foi. Né? Aí realmente foi descoberto que ele tinha esse problema de fimose, e na época era na faca mesmo,
tinha jeito. Como é que ia fazer? Não tinha anestesia. Agora, pessoalmente... O irmão dela, porque ele tentou, porque o que acontecia? A mãe dela ficava morrendo de medo, porque a qualquer momento aquela questão, o que valia naquela época era o casamento religioso, tá? E para você ter esse casamento religioso formalizado, era o quê? A consumação dele, ou seja, a relação entre esse casal, né? Só que como já se passavam os anos e nada, a mãe dela ficou apavorada, falou, meu Deus do céu, vai ferrar tudo aqui, né? E aí o irmão dela chegou, tem isso daí até em filme, né? Sobre a Maria Antonieta, ele conversa com o Luís XVI e tenta, né? Meio que falar, querido, e aí, né? E aí, né? Não, acabou que funcionou, né? Depois tiveram vários filhos. Outra coisa também que é meio confusa na história é que as fotos pós-mortem, né? As pós-mortem, né? Que fala. Dizem que a primeira foi da filha de Maria Antonieta, Sofia, que era aquela filhinha dela que morreu, assim, foi dar um passeio de carruagem, voltou morta, né? Tipo, 1 ano e pouco, e foi uma filha que ela realmente tinha um carinho muito grande, e ela mandou pintar essa menina morta, e tem até uma foto das crianças no berço, que ela pintaria depois a bebê no berço. E aí o berço ficou vazio porque ela foi presa. Olha que triste, né? Das duas maneiras, tanto com o bebê morto quanto com o berço vazio. E porque ela foi presa nesse período, né? E também tem, né? Eles tentaram até fugir, né? Para a Áustria, né? Mas foram pegos, né? No caminho, né? Sim. Eu acho que na verdade existia um laço de amor entre eles, né? Acabou criando-se um laço de amizade e de amor entre os dois, né? Muita gente fala do Petit Trianon, né? Que era aquela coisa de orgias dela, não sei o quê, mas no fundo, né? Eu acho que existia realmente uma coisa de amor entre os dois, uma cumplicidade entre os dois. Sim, para você ter uma ideia, por que ele reforma, que ele adquire o Petit Trianon? Exatamente porque ele vê que ela não consegue se encaixar naquela corte francesa que era extremamente rigorosa. Embora ela fosse uma Habsburgo, mas ela tinha aquela necessidade de se divertir, de se sentir livre. E o que eu acredito é que, de certa forma, Maria Antonieta era daquele tipo de pessoa, de mulher, que ela foi presa numa gaiola de ouro, que foi o Palácio de Versalhes, tá? Então, você tem essa cumplicidade deles, foi o rei que fez isso para ela, numa tentativa de tentar agradar ela, tá? Sim, claro, é evidente. Em questões políticas, muito poucas vezes ele a ouviu, né? Porque, às vezes, ela tinha aquela questão de pender, talvez, para o lado austríaco, e ele nunca fez isso. Entretanto, muitas vezes, ela mesma, rainha de França, ela foi contra a mãe, e depois contra o irmão, e ficou do lado da França. Porque, afinal de contas, ela era a rainha da França. E ela sabia muito bem que num confronto entre os dois países, entre Áustria, sua terra natal, a terra da sua família, e França, ela deveria pender para o lado francês, embora ela tivesse uma série de problemas criado no primeiro momento com essa corte, com essa nobreza francesa, que eles envenenaram, né, aos poucos essa população, e depois os revolucionários pioraram essa reputação da rainha, tá? Mas eu acredito que entre os dois era um casal comum, eles tinham realmente muita afinidade um com o outro. Você vê, claro. Assim, pelo que eu posso assim, comparar, né,
A Josefina tinha uma vida muito mais exposta do que a da Maria Antonieta e não teve a mesma condenação, nem histórica, né? Nem histórica, tirando lá na própria ilha dela, né? Que tem, né, uma estátua, né, dela, né, que tem uma condenação social dela. Na história mesmo, pouco se fala de Josefina. Muita gente nem sabe quem é, né, a filha de Napoleão. E ela, assim, traía ele abertamente, né? E ele a perdoava, e em nenhum momento da história, né, houve o mesmo tipo de condenação e de discriminação e de injúria, né, e de tudo que aconteceu com a Maria Antonieta, no caso, né? Como eu falei, né? Também pode ser também por ela não ser nobre como o Napoleão também não era, né? Então a Maria Antonieta era uma ameaça maior, né? A sociedade, no caso. Francesa também, né, Josefine? Também tem essa. Né? E também era um outro momento da França. Era a França de Napoleão, era diferente daquela França de 1789, né? E até mesmo de quando eles casaram, que foi em 1770, eu acho que eu não me lembro direito, né? Mas enfim, era bem diferente a forma de pensar. A França, ela viu todo aquele terror que aconteceu, tá? Vários personagens, um jogando um contra o outro, né? Havia também outra figura importante que nós não esquecemos aqui, mas foi uma pessoa que lamentavelmente incitou a população ao terror, que foi exatamente o Marat, né? Que foi inclusive morto por uma camponesa. Tá? Então, é o que eu falo, a Revolução Francesa, ela nos trouxe muitas coisas boas, sim, mas ela trouxe muitas coisas para serem refletidas, serem estudadas, serem pesquisadas. Esses personagens também. Tem um filme sobre a Revolução Francesa que eu mais gosto, inclusive foi trabalhado até na minha graduação em História. É um filme, se eu não me engano, da década de 1980, eu acredito que o Gerard Depardieu ele participa, o Danton, que narra exatamente... É o gato de quem? Oi? É o gato de José ou é o da Rodirene? É o gato de Rodirene, é o gato da Rodirene. Oi? O gato me anda. É o meu gato. É o meu gato. É o Batman. Eu não estou por aqui, eu não... É o meu. Rodirene, só nessa sequência que uma continuidade, a Rodirene falou, que também falou, Isabel, que é a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, né, que foi empregado naquela terror de 89 até 99, né, que foi aqueles 10 anos de Revolução Francesa. A gente também tem registrado que a última execução na França pela guilhotina foi em 1977. Então, olhem bem, até quanto tempo durou, né, a guilhotina na França. Então, a liberdade, igualdade e fraternidade, ela perdurou por um bom tempo. Aí, a questão, por exemplo, lá na França, os condenados à morte, até a última execução que está registrada foi em 77. A última execução pública foi, parece, em 1929. O passeio turístico na França, naquele ônibusinho, Roupenoff. Então, quando você passa pela Bastilha, né, eles dizem que contam uma história, né, pelos áudios ali, você escuta, né, que teve um estouro de uma boiada, né, e essa boiada, quando chegou próximo à Bastilha, ela mudou de posição, porque o cheiro de sangue ali era muito ativo, era muito forte, né, de tantas mortes que tinham tido ali naquele local. Milhares de franceses foram executados, né? Então é difícil você acreditar realmente que seja verdade um ideal que tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade, que na verdade implanta o terror. Eu acho que é muito complicado. E aconteceu tantas vezes na história, né? Sim, infelizmente.
Infelizmente, que não aconteça mais. Bom, gente, 9 da noite, obrigada a todos. Valdirene, muito obrigado. Zé Henrique, você agora é o gaúcho da fronteira, não dá mais para mudar sua vida. Espero que a gente possa se encontrar no próximo mês, bata mais um papo sobre algum assunto também que seja interessante para todos nós. De repente a gente pode falar no 15 de novembro. Opa! Tantã. Eu já estou pegando veneno. Então, eu topo, tudo bem. Viram, tá? Foi ótimo, passou rapidinho, mais uma vez, né? E obrigado, gente, pela colaboração, pela atenção. Querem acrescentar mais alguma coisa? Dar um alô? Eu só agradecer mais uma vez o convite, Isabel, de participar da tua página, junto com a Valdirene, né? Para mim é uma satisfação, um orgulho poder contar com vocês, trocar ideias, e a gente aprender muito aí com a live, muito bacana. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer por mais um convite, espero estar aqui outras vezes, pode contar comigo, você que está com você, Isabel, o José Henrique, também para mim é um prazer enorme e agradecer aí o carinho de todos que estão nos assistindo. É isso aí, vamos fazer uma caneca bem bonita com o Marechal Deodoro da Fonseca. Gente, ó, gostei da caneca, tá? Até amanhã. No Instagram, tá? Me segue o Valdirene, não siga o José Henrique, porque ele não tá lá. É o da fronteira, tá? E volta com a gente aí, de repente, em novembro a gente tá de volta, a gente combinou alguma coisa pra gente falar sobre o golpe da República. Beijo grande, até lá. Tchau. Tchau.